Fala, meu povo, minha pova. Rafael Sens por aqui, CEO, diretor de operações do Yampa, empresa da ForBlue Holding. Estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Eu Gosto de Dinheiro, porra, onde falamos sobre empreendedorismo, negócio e, claro, dinheiro. Estou aqui com Alexander Avalca, Renan Kaminski. Alex, vou começar com você agora, por favor. Se apresente aí para quem não te conhece, mas acho que todo mundo te conhece. Você é um cara muito famoso. Muito famoso, nem minha mãe sabe quem eu sou. Eu sou o Alexander Avalca, CEO da ForBlue, principal estrategista hoje de negócios, conselheiro do Yampa também, fundador, sócio das duas empresas. E é isso aí. É isso aí. É equivalente ao Renan Kaminski, que sou eu. Só que eu não sou CEO, né? Não sou o diretor-presidente da ForBlue, sou CMO, famoso diretor de marketing, vendas, além de mentor, estagiário e etc. E estamos para falar sobre startups. Ideias que nascem no coração das pessoas e querem empreender e querem começar. E todo mundo tem um sonho de ter uma startup. Né? A gente já passou um bom momento assim que todo mundo tinha uma ideia, todo mundo queria começar. Né? E poucos falam de cara assim, o que pode dar errado, né? Numa startup. Poucos falam do que pode dar certo numa startup. Mas passou a fama da startup, não passou? Então, teve um de startup. Mas acho que a galera parou de falar de startup, falou de digital, empresa digital. Acho que deixou de falar de startup. Eu lembro que 2015, 2014, 2016 foram uns anos assim que... Muitas aceleradoras também, né? E tudo era startup, né? Isso. Então a ideia nascia, eu tenho uma startup, né? Então um projeto de alguma coisa era uma startup, né? Então esse boom passou, talvez, né? Hoje é um outro momento, assim, das pessoas querendo empreender. Mas antes de a gente falar um pouquinho disso, né? Então vamos falar um pouquinho de nós aqui, vamos falar do Yampa, né? Então o Yampa é a empresa de tecnologia do grupo, que nasceu um pouco nesse cenário aí, desse boom das startups, né? Como uma startup do grupo. A gente em algum momento tomou vida própria ali, virou uma spin-off, saiu, mas eu queria falar lá do início, do nascimento, que a gente diz o carioca, do nascimento do Yampa. Como que nasce o Yampa? O que é o Yampa? Né? De onde vem? Para onde vai? E sobretudo a primeira pergunta já, o que significa Yampa? Por que Yampa? Boa. Essa vamos deixar pro final. Só pro fim. E aí a gente esquece de responder lá no fim. Mas o Yampa surgiu... É bacana a história, porque eu e o Renan, que tínhamos a ForBlue já há um bom tempo, a gente nunca tinha pensado em ter, né, uma empresa de software, um SaaS, nem nada do tipo. A gente usava muita planilha na época, né? Então a gente fazia nossas consultorias financeiras e usava planilha. E pra gente estava, entre aspas, tudo ok. Não era uma planilha, era a planilha. Era a planilha, era um software, basicamente. Mas dentro de um Excel. E aí uma pessoa que seguia a gente, o Hugo, ele veio com a ideia. Ele chegou, Alex, Renan, cara, acompanho vocês, gosto muito do conteúdo de vocês, a forma que vocês abordam o financeiro e tudo mais. Mas meio que ele falou assim, tipo, ficar nessa planilha aí não dá, né, velho? Vamos construir um software aqui. Ele era desenvolvedor, tinha uma bagagem de desenvolvimento. E ele que veio com essa ideia. E num primeiro momento eu gostei bastante da ideia, o Renan não foi muito apoiador dela, por conta da concorrência que se tem, né? Um software de gestão financeira já existia, não era uma coisa nova, nem nada do tipo. Não tinha com a nossa metodologia, mas já existia no mercado. Sim. Em tese, a gente tinha o Excel que dava conta, né? E aí, a gente ficou um bom tempo conversando sobre isso. Mas também era uma própria demanda dos clientes, né? Que os clientes também não queriam usar o Excel. Então, a gente tinha sempre teve uma crítica à metodologia financeira tradicional. Aí o cliente falava, tá bom, você está dizendo que o meu sistema, meu software não é bom, mas eu não quero usar planilha, né? Então realmente tinha um buraco, né? Tinha um gap ali dos clientes que a gente já atendia. E aí na prática foi muito mais por uma necessidade nossa mesmo de aceitar um sim do Hugo do que de uma vontade própria, porque daí a gente não conseguia escalar o nosso próprio serviço, que era de consultoria, porque planilha dava bug, dava erro, mudava de ano, tudo mudava, terminava as linhas, aí ia para o suporte, tinha que aumentar mais linha, então tinha todas as suas fraquezas de um Excel. Só que a gente não começou com Yampa, a gente quis fazer um teste, porque o Hugo seguia a gente não conhecia o Hugo, daí a gente falou, cara, Hugo, você tá vindo com essa ideia, essa proposta, mas cara, a gente quer fazer um teste aqui, então a gente vai te contratar para fazer um software aqui, que a gente está com uma ideia aqui de um software para um serviço nosso, e aí a gente vai ver como vai ser.
E aí ele fez esse projeto e eu lembro que a gente tinha um orçamento na época de, sei lá, uns 80 mil reais, e ele fez um orçamento de uns 5, 6, 10 mil, 11 mil, mas ele mesmo falou que fez só para conhecer a gente e a gente conhecer ele. E aí teve esse primeiro... A gente tá falando lá de 2014, por aí. Não, acho que 2015, 16, por aí. E aí a gente gostou do primeiro projeto dele, daí o Renan começou a ficar cada vez mais, beleza, então uma oportunidade e tal. E aí a gente começou a criar o Yampa, só que o Yampa ele começou como um produto da ForBlue para substituir literalmente o Excel, né? Então a gente tem hoje o Excel, a gente vai criar um software que vai substituir o Excel, e o Hugo por muito tempo, então agradeço o Hugo aí por todo o empenho que ele teve, inclusive, de muito tempo trabalhou gratuitamente, de noite, final de semana, criando realmente os códigos, porque a gente não tinha como pagar para ele nem nada, né? E aí surgiu, até que a gente lançou o Yampa como um produto interno, e aí depois virou uma empresa, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas o início foi desse jeito. E nesse começo, assim, né, então... Começa com um produto interno e quais foram os principais desafios, especialmente nesse começo, né? Então, tem acho que a insegurança, né, de trazer alguém de fora, né? Não conheço, você vem aqui, né, faz um projeto, mas a hora que entendeu assim, que tem um produto de fato aqui que eu posso pôr na prateleira, assim, quais foram especialmente no início, né? Porque eu acho que tem muito empresário que está assistindo a gente aqui, empresária, que às vezes já tem um negócio e tem um subproduto, às vezes dentro dele, que, putz, cara, se eu parar para focar nele, eu não consigo escalar o meu próprio negócio. Talvez até essa seja uma das respostas, né? Mas nesse comecinho, desses primeiros 6 meses, 1 ano, assim, qual que foi os pontos que mais passaram na cabeça de vocês de desafios, riscos, inseguranças, né? E já emendando um pouco nisso, que erro que vocês cometeram lá que vocês fossem fazer a mesma coisa hoje, vocês não cometeriam, né? Cara, um dos grandes dilemas que eu tinha, e tecnicamente ainda tenho, como a gente não é de tecnologia, a gente não entende nada. Então a gente ficava totalmente na confiança do Hugo. Refém do cara técnico. Refém do né? cara técnico. E aí um dos pontos que eu tinha muito forte cara, essa tecnologia que está sendo usada, por exemplo, é a melhor? Não sei, não tem como. Cara, literalmente não sei, eu tô confiando nele, né? Tanto que depois até teve que mudar toda a tecnologia, enfim. Pô, mas é a melhor? E se não for, como é que fica, né? É uma das conversas que eu tive lá com o Hugo no início. Cara, a gente tem a ForBlue aqui e a vida tá seguindo. O Yampa ele pode dar certo ou não. E da tua parte, pô, você tá investindo tempo aqui, né? Não tá investindo necessariamente dinheiro, mas tá investindo tempo. E se não der certo? Tá tudo bem pra você? Tem, muitas chances, né? Estatisticamente tem mais chances de não dar certo do que de dar certo. Então foram conversas que a gente teve no início. E como não tinha dinheiro para contratar e pagar o salário do Hugo, então ele trabalhava e fazia, igual o Alex falou, o desenvolvimento no final de semana, de noite. Então o desenvolvimento foi muito, né? Acho que ficou, 1 ano e meio, eu acho, até sair pela primeira vez. Muito devagar mesmo. Então a vida estava seguindo, ele ia fazendo aos pouquinhos. Ou seja, toda aquela história do MVP, da startup enxuta. Era enxuta, mas era lenta, né? Então demorou pra caramba, aí saiu. E aí, a partir dali que... Acho que foi mais uns 2 anos. 1 ou 2 anos. Até a gente contratar o Hugo. A gente falou, validou agora, tem mercado, tem faturamento, vem pra dentro, né? Que daí a gente tem condições de pagar o salário dele e tudo mais, né? Mas tem uma forma curiosa, uma outra parte curiosa desse processo, que é justamente um novo sócio na empresa, né? Porque era só eu e o Renan, e por muitos anos a gente já trabalhando de um formato, de um jeito, e veio o Hugo. E o Hugo, eu lembro até hoje, a gente fazia as reuniões e tudo mais, cara, era massa demais, a comunicação dele, a propósito dele, super show. Aí finalizava as reuniões, ele mandava um e-mail. Nossa. Aquele e-mail, cara, era gigantesco com a pauta de tudo que a gente tinha conversado, de o que a gente tinha decidido que ia ser o Yampa, que ele ia fazer e etc e tal. E ele falava, validem. Toda a descrição do negócio. Sem IA, né? Sem IA, sem ChatGPT essa parada, não. Ele, validem. Eu não vou ler isso, né, velho? Eu só, ok, tá validado. Aí ele colocava pra produzir, porque, na verdade, ele tava falando assim, a gente conversou isso aqui, posso produzir? Sim. Eu falava, ok. Só que daí ele produzia, mas não é assim, né, cara? Assim, eu não sei. Aí ele ia lá,
mas tá aqui no e-mail, nessa parte eu... Puta que pariu, né? Só que foi muito massa, porque daí ele entendeu que a gente não ia ler aquela parada. Daí ele mudou, ele começou a mudar. Ao invés de ele escrever, ele começou a desenhar mesmo. Então ele começou a fazer frameworks de desenho e tudo mais e tal. Bem melhor, inclusive. E aí melhorou, bem melhor, inclusive, e aí melhorou toda a comunicação. Então, no nosso caso, não foi só uma nova empresa, mas foi uma nova empresa com um novo sócio, com um formato diferente de trabalho, sem recurso financeiro para isso acontecer. Por isso que acabou demorando muito tempo. A gente pode até colocar isso como um ponto negativo, mas querendo ou não, era os recursos que a gente tinha. Naquela época, a ForBlue não é o tamanho que a ForBlue é hoje. A ForBlue não tinha recursos vamos torrar dinheiro aí para ver o que vai dar, né? Então, foi do jeito que a gente conseguiu fazer. E aí o Yampa ele nasce ali então 2015, 16, 17 mais ou menos, né? Até validar uma ideia. 2018 talvez começa a angariar os primeiros clientes e começa a ter uma vida própria dentro de uma arquitetura de empresa na estrutura de produto, né? Aí eu lembro que na minha trajetória, né? Então eu tive uma primeira temporada, dei um lapso, né, que eu saio da ForBlue. O que aconteceu, cara? Eu escorreguei escorregou. no banho, bati a cabeça, saí da ForBlue, mas voltei 6 meses depois, e cá estamos felizes, né? Mas eu lembro quando eu cheguei em 2021, o Yampa já tinha uma unidade de negócio forte, mas ainda estava debaixo da ForBlue, né? Então não era ForBlue Holding ali, era uma área dentro da ForBlue. Mas na segunda temporada, quando eu venho para ficar, como disse Roberto Carlos, a gente já está numa carreira independente. E em alguns episódios atrás a gente falou aqui que teve um evento cataclístico ali de final de 2021 ali, alguns erros estratégicos que quase culminaram num cenário muito pior ali para a ForBlue e foi talvez acho que eu descobri a razão, foi porque eu saí. Porque eu saí, certamente. Foi por isso que deu isso. Agora sim, eu saí, né? Vocês viram que quase deu errado, eu volto, mas brincadeiras à parte, né? Quando eu saí, o Yampa ele estava como uma área de produto. Depois, quando eu voltei, ele já estava caminhando para já estava nas vias de... Que ano que foi isso? Foi final de 21 e eu volto no início de 22. Então eu saí no final de 21, volto em março de 22. Nesse hiato aqui de uns 6 meses, quando eu volto, que eu tô voltando aqui, o Yampa já tá com uma carinha de adolescente para sair de casa, assim. Mas eu acho que nesse período a gente já vinha... maturando. A mudança não foi por causa disso, né? Acho que já vinha acontecendo. Não, até a minha ideia não era nem correlacionar as duas, né? Foi mais um insight aqui. Mas aquele momento. Mas você deve lembrar, talvez, quando fazia parte da ForBlue, que pensa, o Yampa era um produto, né? E que a gente começou a ver que era um produto para atender as necessidades da ForBlue. E aí o próximo passo foi, vamos vender esse produto pelo produto em si, né? Ir a mercado. Tem os clientes de consultoria da ForBlue e tem os clientes do software. E aí o Yampa crescendo como equipe, crescendo como estrutura, crescendo como estratégia já mais à parte, né? Como software. E aí a gente tinha um problema de cultura. Não sei se você lembra disso. Porque a cultura da ForBlue, uma empresa já nessa época com mais de 10 anos, ou próximo de 10 anos, pelo menos, e de um lado e do outro o Yampa que se via como uma startup. Eram culturas diferentes, eram ritmos diferentes, eram lógicas diferentes, eram apetites a risco diferente. Então, na visão do financeiro, né? ForBlue, a empresa tem que ser lucrativa, tem que bater lá 20%, 30% de lucro. Yampa, cara, a empresa do 0 a 0, reinvestir tudo, acelerar o crescimento, ganhar mercado, valuation, equity, são propostas diferentes. E aí a gente viu, já não dá mais para deixar juntos, né? Tanto por estratégia de negócio, por modelo financeiro, por cultura de equipe. E aí, aos poucos, a gente foi, né, separando de fato o Yampa como uma empresa à parte. Primeiro, só não separou legalmente, né? Separou sua estrutura, né? Estrutura, depois que separou o CNPJ, toda aquela coisa. Mas chega um momento que, se é uma startup, ela tem que respirar como startup. Né? Então eu já tinha essa proposta desde sempre de ser uma startup, de ser um negócio que escala. A ideia, na verdade, e continua, viu, Rafael Sens? Continua, é que o Yampa ele mate a própria ForBlue, que o Yampa ele faça com tecnologia o que a ForBlue, o serviço de consultoria financeira que a ForBlue tem, né? Então ainda hoje a ForBlue tem a consultoria financeira, tem o Yampa, mas no futuro breve, quem sabe toda a consultoria financeira seja feita através do Yampa e para a ForBlue já não faz mais sentido. Então a gente deu asas pro
pro sistema crescer por conta própria, com equipe própria, com recurso próprio, faturamento, lucro, prejuízo. Então, pro nosso empresário ali que está pensando, né, ele tem um produto, algo que está crescendo dentro da sua empresa e que talvez possa ganhar vida própria. Talvez, então, o momento da ruptura seria esse momento em que há um choque de cultura, talvez pelo nicho, né? Então, a gente está falando de infoproduto e agora estou falando de tecnologia. Talvez esse seria o momento de... Não só a parte de cultura, mas o futuro com cada um também. Né? Legal. Porque tinha assim a parte da cultura, então, era uma galera diferente que cuida de SaaS e que vai cuidar de serviço, mas querendo ou não, a cultura tem uma raiz muito próxima, né? Tanto da ForBlue quanto do Yampa, com poucas modificações. Mas nesse ano ali de 2021, quando a gente teve um segundo semestre muito ruim, que eu já falei em alguns episódios, mas resumidamente, o nosso segundo semestre de 2021 foi muito ruim. Quando a gente olhava o ano inteiro e olhava o nosso resultado de dinheiro, ele foi negativo. Quando a gente tirava do jogo o Yampa, era positivo a ForBlue e o gasto estava indo para o próprio investimento do Yampa. E naquela época, eu que estava cuidando basicamente dos dois negócios. E para mim era muito difícil, cara, porque eu ficava pensando em estratégias para a ForBlue, que era marketing digital, que era lançamento, que era maratona de 4 horas por noite e tudo mais. E quando eu pensava no Yampa, cara, era outra coisa, completamente diferente, SaaS, vender SaaS. Produto, né? Então, cara, ficava uma guerra aqui dentro no que eu penso, no que eu não penso, no que eu faço, no que eu não faço. E nesse momento que a gente separou esses custos, a gente falou, cara, hoje o Yampa está consumindo uma verba da ForBlue que faz sentido por todo o crescimento que a gente fez, só que ela tem que se sustentar. E aí foi quando a gente decidiu em 2022 separar de vez mesmo a operação, não por completa, né? A gente tinha e teve por muito tempo o que a gente chamou de centro de serviços compartilhados, né? Que, por exemplo, o financeiro, o RH, ele prestava serviços para a ForBlue, prestava serviços para o Yampa, né? Então, a gente começou separando aos poucos, até que hoje é 100% separado todas as áreas pelo crescimento das duas empresas. Mas foi muito por isso. Eu, na época que estava cuidando dos dois negócios, eu não conseguia pensar estrategicamente para os dois negócios. Basicamente era isso, porque era impossível, eram coisas diferentes. Então, assim, puxando uma linha do tempo aqui, né, que a gente já construiu aqui, né? Nasce de uma dor, né, um buraco que tinha ali, uma oportunidade, vocês já tinham a metodologia, usavam software, os clientes usavam planilhas, os clientes tinham softwares, planilhas, mas tinha um gap. Então aparece o Hugo, e aí, cara, tem uma ideia? E aí nasce então uma validação de negócio, testa-se ali 1 ano, 2 anos, e aí ela começa a ganhar forma, né? Então, talvez não na velocidade que deveria ser, talvez seria isso um ajuste, né, na linha do tempo, se voltasse para fazer de novo. Mas para quem está assistindo a gente, assim, que pode ter essa sensação, né, de, putz, eu tenho uma ideia aqui, mas tenho medo. Então, um conselho talvez seria usar... não sei se foi intencional ou foi mais o acaso, talvez tenha sido intencional, até pela experiência de vocês foram validando o modelo, né? Sim. Pegou uma ideia, validou ela durante um tempo, ela fez sentido, trouxe a pessoa para dentro, começou a desenvolver, ele começou a ganhar corpo, começa a crescer e aí separa e aparta. A gente fala uma jornada de quase 4 anos, 5 anos, que isso foi amadurecendo, não foi mais rápido, talvez porque a opção estratégica de investimento não era essa, mas chega um momento que isso separa, né? Mas é bem nessa linha e hoje a gente entende esse caminho que a gente fez, tá? Na época não foi por conhecimento não, foi por sovaco mesmo, intuição e foi. Mas hoje, até no grupo que eu faço parte lá no último encontro, eles falaram muito sobre isso, né? Você tem uma máquina rodando, como que você consegue plugar uma nova máquina nessa máquina já rodando? Então, a gente tinha a ForBlue, cara, já estava rodando bem, já estava em fase de crescimento, lucrativo, etc. Como que eu consigo pegar uma engrenagem já dessa máquina e ao invés de começar uma do zero e começar a empurrar do zero, essa máquina vem aqui já e depois eu solto ela de novo. E aí, para mim, hoje isso faz todo sentido. Tanto que a gente já está com outros negócios que está justamente nesse momento. Estamos usando a força da ForBlue e vai chegar um momento que vai sair, vai expandir para lá. E essa foi a estratégia. E para mim, esse formato, para quem já tem um negócio, é melhor. Então, por isso que eu acho que eu não voltaria atrás para ser mais rápido. Legal. Porque para ser mais rápido, eu teria que pegar um investimento externo.
Se a gente tivesse pego um investimento externo para investir e trazer o Hugo, ou até mais equipe, fazer com que o Yampa fosse mais rápido, talvez a gente teria perdido o foco, talvez a gente teria gasto dinheiro com outras coisas e estaria se endividado, e ao invés de pensar no produto, estaria pensando na receita. Então eu não voltaria atrás. Assim como hoje, esses outros produtos a gente está fazendo com recurso próprio, porque a gente está pensando muito mais no produto do que no investidor que está querendo o retorno daquele investimento, sabe? Mas é basicamente esse caminho. Usa a mesma engrenagem e depois solta de novo. Puxando esse fio aí, né? Então, falando de investidor próprio, externo ou investimento próprio. Na tua opinião, então, se eu tenho uma ideia, um dos melhores caminhos talvez seria começar com investimento próprio para aprender desse produto e tipo, colocar mais meu coração nele e depois abrir? Cara, para mim, na maioria das vezes, eu diria que sim, tá? Se você já começa devendo para alguém, cara, você tá todo dia pensando naquele alguém. Você tem que estar muito certo, né, do que você tá fazendo. Eu sei que tem o processo de investidor anjo, que é até mais light do que isso. Mas, cara, você recebeu ali 100 mil, 200 mil, 500 mil reais de um investidor anjo, você tá ali tendo que dar algum tipo de retorno. Então, você vai pensar muito mais no retorno do que no produto. Então, começar com recurso próprio, o mínimo possível, é sempre a melhor opção. Ah, não tenho condições. Cara, vê com família, se alguém empresta, não entra como sócio, se alguém empresta, vê até mesmo no banco, se o banco empresta. Eu diria que é mais interessante ficar devendo para um banco num primeiro momento do que para um investidor externo. Isso na maior parte das vezes. E tem o fator de que se eu quero acelerar, eu vou precisar do tempo de alguém para acelerar. Então a gente está partindo do pressuposto que eu estou abrindo uma empresa, um braço ali dentro de um negócio que já existe. Então, se a gente acelerasse o Yampa naquele momento, um dos dois sócios ia ter que se deslocar, porque a gente tinha o Hugo, que era de tecnologia, então não era de estratégia, não era de marketing, não era de operação, digamos assim. Então, se vai acelerar, teria que botar ou um dos sócios ou um funcionário, né, ou um gerente, enfim, que acarretaria em mais custo também, né? Então, por exemplo, como é que se tem um segundo negócio? Eu admiro a galera que tem vários negócios, né, que se auto-intitulam empreendedores seriais. Como é que ele consegue operar vários negócios? E a realidade é que não consegue, ele não opera, né? Então, como que funciona? A gente tem o Bruno, que é o CEO do Yampa. Ponto. Quem que toca o negócio? O Bruno, o Rafa. Porque se depender de mim, do Alex, não daria. Não tem como. E aí eu lembro que há muito tempo atrás, há uns 4, 5 anos, eu participei de um evento em São Paulo. Era da ICE Startup, se eu não me engano. Foi um evento bem bacana. E lá eles fizeram até essa comparação de empresas novas que recebiam um aporte e de que não recebiam aporte. E os que recebiam aporte tinham um índice de mortalidade maior. E quando eles foram tentar entender o porquê, é porque você tem dinheiro. Então você fica mais acomodado, não acomodado mas, então beleza, então vamos investir em marketing aqui, vamos investir em marketing ali. E aqui não, aqui você tem que fazer tudo muito regradinho, calculado, porque senão você quebra no mês seguinte, então é tudo muito calculado. Então tem essa pesquisa, obviamente não vou lembrar da fonte nem nada, mas isso me marcou bastante daquele evento. E a gente está falando muito de ideias aqui, de startups, né? Então, falou bem na abertura, né? Talvez esse boom passou, mas empreendedores existem, né? Ideias existem. E eu acho que a gente puxou um fio bem legal aqui, que é um fio quase de ecossistema, né? Então, a gente tem a ForBlue, e aí nasce o Yampa, né? Vira uma spin-off aqui, trabalha na holding, tem outros produtos incubando ali dentro, e daqui a pouco esse ecossistema vai crescendo, né? E como que vocês veem essa... É um caminho que faz sentido? Tem algum risco calculado nisso? Quando a gente começa a crescer e criar um ecossistema em torno de um negócio, né? Como que vocês enxergam esse mercado, né? Esse potencial? Para mim, eu já emiti minha opinião aqui, acho que faz muito sentido, porque você começa a meio que fazer um lock-in no cara, né? Então, a gente identificou um mercado, é o empreendedor, dá soluções para o empreendedor. Então, ele chega até a ForBlue com a dor, seja de gestão de pessoas, de processo financeiro, e aí eu tenho um software que faz gestão financeira. Daqui a pouco eu tenho uma outra solução que dá isso, que dá aquilo, e eu vou aumentando esse lock-in. É um caminho que faz sentido? É um caminho que tem os seus riscos? É uma bola quicando pra gente, de certa forma, que eu já me arrependi de não ter chutado. Hoje eu acho que faz sentido de não chutar essa bola. Ou seja, eu tenho um cliente que é o dono da pequena e da média empresa. Esse dono de pequena e média empresa ele precisa de várias soluções.
Então, consultoria financeira, consultoria em gestão, treinamento, de software financeiro, ele precisa de contador, ele precisa de advogado, ele precisa de advogado tributário, agência de marketing, talvez assessoria de imprensa, em alguns casos, acho que não tantos. Enfim, ou seja, ele tem várias soluções, várias empresas que orbitam, né, vários prestadores de serviço que orbitam esse negócio, ou vários softwares que orbitam esse negócio. Então, sim, pra gente faz todo sentido, a gente tem essa visão, né, por isso que é a ForBlue Holding. A gente já chegou a ter 4 empresas, né, a gente teve um BPO financeiro para os empresários. Só que, por que a gente não tá chutando essa bola? Porque daí é uma questão de foco, né? Uhum. Então, hoje a gente vê que, de um lado, o Yampa ele tem um potencial gigante a ser explorado de crescimento, onde tem uma equipe já dedicada a isso. E do outro lado, onde está eu e o Alex na ForBlue, também tem um potencial gigante de crescimento. Cara, dá para, nos próximos anos, literalmente crescer 10 vezes mais. Tem players de mercado que fazem 10 vezes o que a gente faz hoje no ano. Então tem possibilidade. Se eu abro essa visão do ecossistema, eu tenho que olhar para isso, naturalmente. Né? Então eu estou desviando o foco daqui para olhar. Então é uma decisão estratégica que hoje eu vejo que faz sentido de não ter. Já tive essa dor de não fazer isso. Até porque daí você começa... Muda o jogo, né? Pô, eu preciso colocar outras empresas. Cara, para mim não faz sentido... vou criar uma empresa de contabilidade do zero. Faz sentido. Para mim faz sentido. Vou pegar, por exemplo, um cliente nosso, que é uma visão... Não sei se o Alex ainda concorda comigo. Vou pegar um cliente nosso que acompanha a gente, que tem uma metodologia, e, cara, vamos comprar uma parte dessa empresa e acoplar ela no grupo. Que foi o que a gente fez lá com o BPO financeiro na época. Só que chegou um belo dia, que a menina, muito querida, muito competente, muito capaz, ela falou, não quero mais. Literalmente despirocou, foi embora e não quer mais. E aí como é que se fica? Por questões pessoais dela mesmo, né? Exatamente. E então... Pô, e aí vai trazer outro negócio, você acaba dependendo de trazer sócios certos, empresas certas. Então, para mim faz todo sentido a visão de ecossistema, mas tem que entender se é um momento da empresa. Então passa muito pela maturidade da estratégia, talvez, né? Então é o entendimento de quem está na direção, né? Em entender se faz sentido abrir essas várias portas ou se o timing agora ainda tem um espaço de dedicar aqui. Em especial porque, só para complementar, dentro da ForBlue, tem literalmente capacidade de fazer 10 vezes mais do que a gente faz hoje, e tem várias coisas, gaps, que a gente sabe que a gente não está cumprindo. Na área de marketing, na área comercial, na área de produtos, tecnologia, tem várias coisas que a gente sabe que tem que ser feito. Ou seja, se eu tenho um crescimento enorme aqui, que eu sei que é certo, que eu sei que é alcançável, e eu tenho clareza do que precisa ser feito, se eu tiro o foco daqui para colocar em outra coisa, será que faz sentido? Eu entendo que hoje pra gente não faz. Eu concordo dessa linha, e até essa questão do BPO foi um baita aprendizado, porque de fato a gente pegou uma empresa já pronta. Hoje eu criaria sim uma empresa, mas traria a pessoa, entendeu? Então a empresa seria da ForBlue e ele deixaria de ter aquela empresa para vir para nossa com a bagagem e tudo mais, justamente porque se o sócio sair a gente continuaria. Mas eu concordo nessa linha de que existe o tempo e o time, e aí eu até troquei uma ideia com o Renan faz pouco tempo justamente sobre isso. Eu também sofria por não estar aproveitando outras oportunidades que a gente já poderia ter aproveitado, mas também acho que não foi o momento mesmo. E aí eu até coloquei para o Renan, falei para ele, Renan, cara, para mim, se a gente bate esse faturamento na ForBlue, e hoje a ForBlue ainda depende muito da gente na questão de estratégia, de imagem, etc, eu acho que se a gente chega nesse faturamento aqui, a ForBlue já não depende tanto da gente. Aí talvez faça sentido nós migrarmos para uma holding. E aí a gente começar a olhar para novos negócios mesmo, a ForBlue vai tocar por conta própria, porque justamente a gente vê claramente que hoje tem um potencial de crescer 10 vezes. Talvez chegou nesse patamar e a gente não vai ver um potencial de crescer mais 10. Sim. Talvez vai ser mais 3, mais 2, de forma relativamente fácil. Então vai ter outras oportunidades que vão crescer muito mais. E aí a gente colocar nosso foco onde vai. Na prática é uma escolha de onde eu estou enxergando a maior oportunidade agora. E para mim, ter um ecossistema é super importante, mas para mim muita gente peca muito e comete um erro muito grave de querer abrir vários negócios ao mesmo tempo, sendo que os negócios não estão estruturados. E eu já escutei muitas vezes do tipo, eu tenho um restaurante, aí saindo de startup indo para o mundo normal de empresa ali,
Eu tenho um restaurante, o restaurante não está indo bem, a pessoa tem que montar um segundo restaurante porque o primeiro não está indo bem, como se o segundo fosse salvar o primeiro. Só que na prática o primeiro ele sempre tem que bancar o segundo por muito tempo, né? Que é essa ideia do ecossistema. Então, mas só para não pecar por um ponto. Apesar da gente entender que não é o nosso momento de focar nisso, a gente tem que estar atento com as oportunidades. Então, hoje, a gente já tem o Yampa como uma segunda empresa e já tem 2 produtos em funcionamento dentro da ForBlue que continuam como produtos, mas que eles já têm todo o potencial de se transformar em novas empresas. Hoje, eles são produtos, já estão testados, já estão sendo validados e tudo mais. Um que é para treinamento para funcionários e outro que é voltado para inteligência artificial, que já estão sendo testados. A partir do momento que a gente vê uma oportunidade, talvez não vá eu e o Renan olhar para aquilo. A gente vai colocar uma pessoa igual o Yampa. Hoje tem o Bruno, tem você para tocar. A gente vai colocar uma pessoa para começar a tocar aquilo e seguir na frente. Massa, então eu acho que a sacada é estar atento, né? Eu estou tocando o meu negócio aqui, mas eu estou escutando o mercado, estou escutando o meu cliente, eu estou escutando o meu colaborador aqui, porque pode ter algo dentro de casa que faça sentido. E isso pensando numa pessoa que talvez, né, a gente puxou muito essa linha a partir do Yampa, né, que era um produto e em algum momento ele cresceu e ganhou vida própria, é uma empresa dentro do grupo. Né? Então acho que é estar atento e escutar esses sinais que talvez possam apontar um caminho para lá, um caminho para cá, porque, por exemplo, a gente está no momento de... Né, a gente está gravando hoje aqui, é 2025, né? Então... A gente falou do boom das startups de 10 anos atrás, né? Antes das startups teve o boom do .com, dos sites, e agora a gente está no boom das IAs, né? Da paleta mexicana. Da paleta mexicana, da hamburgueria. Frozen, iogurte lá. Iogurte. Então a gente está no momento de IA, né? E aquele momento de incertezas, né? Então muita gente preocupada, vou perder meu emprego, muita empresa pensando que talvez possa perder espaço, mas acho que é esse olhar atento para entender se é o momento de validar, testar, né? Ou num ambiente mais seguro, acho que incubar essas ideias, né? Então... a gente está vivendo, né? Falando de inteligência artificial, a gente tem uma oportunidade que raramente a gente teve a maturidade de aproveitar, ou porque nem tinha o negócio, ou porque não tinha a maturidade mesmo, que é o início de uma nova era, né? Então a gente está olhando para a inteligência artificial com bastante foco, né, desenvolvendo o produto em cima disso. Sei que no Yampa também tá se trabalhando isso, porque, segundo os especialistas, é como se a gente estivesse na internet de escada da inteligência artificial. Então, quando surgiu o .com, cara, não tinha nem idade para isso. Quando outros booms, né, outras eras ali, digital, né, o marketing digital, a gente pegou, a gente podia ter aproveitado esse inicinho, a gente foi devagar, enfim, perdeu um timing que podia ter sido feito, e agora a gente está de volta, num novo degrau, né, de mercado. Então, para a gente hoje faz sim muito sentido de olhar para isso, desenvolver produto em relação a isso, né? Não só na operação interna, mas desenvolver solução disso, e talvez tenha alguns negócios que estão ouvindo a gente que também poderia ter uma solução sendo desenvolvida neste exato momento, porque quem começa hoje não é uma garantia de ser sucesso, né? Quem começa hoje já está na frente do sujeito que vai olhar para isso daqui a 2, 3 anos. Em 2, 3 anos, um mercado que cresce tão rápido, evolui tão rápido, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que tenha meia dúzia de inteligência artificial que vai fazer tudo, e aí não vai ter espaço para mais ninguém. Ou pode ser que vários players vão conseguir criar soluções específicas ou mais nichadas e vão crescer com isso. Um tema que ele passou de pano de fundo um pouco na fala do Alex ali foi assim, cara, no começo, minha opinião, né, minha sugestão é, cara, faça com a sua grana, né, para você não estar devendo para ninguém, e isso eu conecto, né, talvez, não sei se foi diretamente a tua intenção, mas eu conecto muito com, cara, eu faço isso porque eu tenho um porquê. Né? Por que eu faço o que faço? Né? Então, quando você já traz talvez o investidor, você acaba perdendo um pouco isso, e vai muito ter que vender e acaba distorcendo um pouco aquele grande propósito do que eu faço as coisas. Né? E em alguns outros episódios atrás, acho que uns 2 atrás, a gente falou sobre geração. Né? A gente falou assim, o impacto da geração, a gestão de pessoas. E assim como a gente está vivendo uma transição, uma nova era, né? Tá falando de IA, tá começando a surfar essa onda. Se a gente pegar IA em 2022, 2023, eu vi esses dias um vídeo das primeiras IAs de vídeo, né? Era aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão, um negócio bizarro. E hoje você tem ali o VEL 3 da Google, absurdo, nível absurdo, né? Então, cara, a gente está vivendo uma congruência, assim, de coisas, né? A gente tem IA, uma geração que hoje está muito mais preocupada com causas, né?
E conectando com a fala do Alex lá, de, cara, começar com um recurso próprio, porque isso te dá um pouco mais de cuidado, né? Te dá um pouco mais de atenção no processo. Eu tô querendo chegar em qual ponto que eu quero chegar, né? O quanto um propósito forte fortalece esse nascimento de novos negócios, né? E o quanto isso sustenta, ainda mais nesse contexto que eu tô trazendo de IA e geração, né? Como que vocês enxergam o propósito das empresas nesse contexto todo que a gente tá vivendo, né? Então tem um medo de quem não conhece IA, que eu vou perder meu emprego porque agora a IA vai roubar meu lugar. E sempre quando a gente fala de empreender, tem o risco do empreendedorismo por si só. Ainda mais no Brasil aqui, que a gente não tem certeza nem do passado, né? Que sabe do futuro. Então, dentro dessa cumbuca aqui de vários fatores, como que vocês enxergam que esse porquê pode ser um grande vetor de sucesso ou não? Talvez ele não seja. Como que vocês enxergam isso conectando com quem está querendo começar ou já tem uma empresa que quer expandir, né, um pouquinho? Massa. Cara, eu diria assim, ó. E é bacana que daí acho que conecta com a pergunta se traz um investidor ou não, se vai para recurso próprio. Se você está montando um negócio que você tem um porquê claro de uma causa daquilo e que você se vê trabalhando com aquilo para sempre ou por muito tempo, cara, buscar investidor não é o melhor caminho porque aquilo que a gente já falou vai estar dependendo para alguém. Agora, tem muita gente que quer... Por isso que eu falei que é para a maioria das coisas não buscar investidor. Mas imagina aí, porra, tô vendo uma oportunidade agora com IA e tô com uma ideia na minha cabeça aqui que eu quero simplesmente colocar ela no ar, plugar um pouquinho e vender para alguém. Aí faz sentido você ir atrás de um investidor. Porque você não está preocupado com estar lá por muito tempo e, sei lá, se aquilo vai ser bom para alguém por muito tempo ou não. Vou dar exemplo do Yampa. O Yampa saiu como um produto nosso. A gente tem uma causa muito forte que é ajudar as pequenas e médias empresas a transformarem sua empresa em uma máquina de lucros. O Yampa hoje, ele pode ser vendido para alguém. Alguém vem aqui, quero comprar o Yampa, portanto. Cara, o dinheiro vai chamar atenção. Mas quem vai comprar, para mim, também vai chamar atenção. Porque o que ele vai fazer com o Yampa? Ele está comprando para... literalmente destruir o Yampa para que ele não... Engavetar. Vamos supor, um concorrente maior vem comprar o Yampa. Cara, não sei o Renan, mas eu não venderia. A não ser que fosse uma baita de uma grana, né? Um chequinho branco aqui, depois a gente vê. Mas o grande ponto é que tem um propósito por trás. O Yampa surgiu para ajudar as empresas. Agora, pode ter um outro negócio ali que a gente fala assim, pô, Renan, tá uma oportunidade agora disso. Vamos montar, em 3 anos a gente vende. E aí não tem essa emoção. E aí faz sentido eu pegar um investidor externo, cara, dou 30% da empresa, a gente faz escalar e depois vende algo de 70% que a gente não teria como vender se não tivesse esse dinheiro antes. Então acho que vai muito nessa linha entre propósito versus investimento externo. Boa. E nessa lógica do dinheiro externo, né? Cara, todo negócio precisa de algum nível de dinheiro. A gente começou o nosso ForBlue com R$ 49,90 para comprar cartão de visitas. R$ 49,80 para comprar cartão de visitas. O Yampa virtualmente zero, praticamente também para começar. Só que aí, naturalmente, você vai passo a passo. Vai devagar, né? Então, quando a gente fala de startup, voltando lá para o ponto de startup, existem alguns modelos, sim, que talvez faça sentido você acelerar porque é uma oportunidade de mercado. A própria inteligência artificial agora, né? Ou alguma questão ali que você viu. Cara, isso aqui é uma oportunidade de mercado muito boa. Se eu não acelerar, alguém vai acelerar e vai passar por cima. Né? E eu vou perder... vou literalmente perder espaço. Alguns modelos de negócios têm muito disso. Vamos voltar no exemplo clássico, modelo Uber. Cara, é um modelo que precisa de muito volume, né? Precisa de muito motorista, para ter muito motorista, precisa de muito cliente, para ter muito cliente, precisa de motorista, né? A coisa precisa de volume para funcionar. Marketplace precisa de volume para funcionar. Então, se eu não acelero, eu não consigo chegar no resultado e alguém que tenha dinheiro passa por cima. Esse tipo de negócio faz sentido de ter um dinheiro externo, né? E aí você tem que avaliar se vai ser um dinheiro com recurso próprio, vai ser banco, vai ser investidor. O investidor ele vai acelerar com dinheiro, mas preferencialmente com conexão. Né? Quando você começa a estudar esse mundo, você aprende que o dinheiro ele é uma commodity. Tipo, literalmente uma commodity. Você vai no banco, você assina um contrato, você sai com o dinheiro lá. Depois você vai ter que pagar essa conta, mas tipo, literalmente um item imprimível. Agora, o investidor que te conecte com potenciais clientes,
Interessante. Inclusive aqui para o Yampa, senhores bancos, um super incrível potencial investidor é um sistema bancário, que além de ter o dinheiro infinito, né, como banco, cara, ele tem lá uma base de 10 milhões de clientes pessoa jurídica, por exemplo. 5 milhões, 2 milhões de clientes pessoa jurídica. Que se controlasse tão bem com o Yampa, ficariam devendo menos o que devem hoje para os empréstimos que o próprio banco faz, por exemplo. Então não é um bom jogo pro banco, então, né? Não é, eles ganham. Você acabou de acabar com a nossa venda pro banco. Como assim, velho? Porra, o cliente usa o Yampa, que é do banco. Aí ele pega menos empréstimo pro banco, paga menos dinheiro. Ele fica devendo menos os empréstimos. Tá. Ele pega o empréstimo, mas ele paga consegue pagar. Consegue pagar o empréstimo. Até porque para crescer eu preciso de empréstimos, eu preciso de dinheiro. Ok, fazendo pitch pro banco aqui, você quebrando. Né? Agora justamente entendi. Não vai ficar devendo. Então, seria um investidor estratégico mais do que um investidor, uma holding institucional que bota um dinheiro, mas não tem tanta conexão, né? Então, para quem está nessa busca de procurar dinheiro para o negócio, né, tem que avaliar se realmente faz sentido, se faz sentido ser um investidor, que tipo de investidor, né? Tipo, pensa que você tem poucas cartas para pegar o dinheiro, então seja bastante estratégico. E ainda entender que parece contraintuitivo, mas esse sócio investidor é o dinheiro mais caro que vai existir a longo prazo. Porque no banco, eu fui lá, consegui uma linha de financiamento de R$1 milhão no banco. No médio prazo, esse R$1 milhão vai virar R$2 milhões. Ok. O sócio investidor, no médio e longo prazo, esse R$1 milhão, se tudo der certo, e aí é o ponto. Se tudo der errado, ele perdeu R$1 milhão provavelmente, você ficou só com a vergonha mesmo e o fracasso e vida que seguiu. Agora, se tudo der certo, esse R$1 milhão, ao longo do tempo, você vai pagar para esse cara 2, 3, 5, 10, 20. Ele vai tirar um cheque muito maior no final das contas. Ou seja, ele vai ter 30% do negócio. Quando o negócio estiver incrível, R$10 milhões para esse lugar aqui. Então, você tem que avaliar se você quer jogar esse jogo ou não. Muito bom, muito bom. A gente organizou aqui um pouquinho da nossa pauta por blocos. Então a gente falou muito agora de tecnologia, eu trouxe um pouco desse tema do propósito justamente para conectar com o próximo bloco aqui da nossa conversa, que é falar um pouquinho sobre o invisível da empresa. Né? Então o propósito ele é algo invisível, né? Talvez um pouco intangível, que para alguns às vezes o propósito é, cara, eu quero vender isso aqui rápido e ok, não está errado com isso, ou pode ser um propósito de mudar o mundo, né? Então um mundo onde empreender vale a pena, criar um mundo de empresas fortes e finanças simples, que é o propósito do Yampa. E dentro disso, né, como que vocês enxergam que hoje a ForBlue e o Yampa, né, ajudam de fato o empresário a enxergar aquilo que normalmente passa batido na vida dele? Então, que é um pouco dessa conexão que eu fiz essa ponte aqui para a gente chegar justamente nesse lugar aqui de, cara, como que a gente consegue ajudar e traz aquilo para ele que é relevante para o dia a dia do empresário, né? Então, queria ouvir de vocês um pouquinho disso. Boa. Cara, a gente... Dentro do método que a gente faz com as empresas, né, a gente trabalha em todas as engrenagens do negócio: estratégia, finanças, marketing, vendas, produtividades, que envolve processos, né, e pessoas. E, na minha visão, o que é muito não visível para o empresário linka com estratégia e pessoas. E que eu acho que responde super bem isso que você está falando, que a gente traz de clareza para os empresários. A verdade é que a maioria dos empresários, eles abrem um negócio e eles não têm uma visão de longo prazo. Eles não sabem onde eles querem estar daqui 1 ano, 2 anos. Eles têm uma visão do tipo, cara, quero crescer um pouquinho aqui e ter uma vida melhor. Quando a gente mostra para eles a importância de você ter um planejamento e o que a gente chama de um sonho grande, onde eu quero chegar com o meu negócio, isso dá mais clareza do que eu preciso trabalhar no meu dia a dia para chegar até lá e não só ficar deixando a vida me levar. E por que isso conecta com pessoas? Porque, de novo, né, todo mundo reclama de é difícil contratar pessoas, não sei o quê. Só que quem vai trabalhar num lugar que não vê futuro nenhum? Uma pessoa ruim. Simples assim. Uma pessoa boa, ela quer ver futuro. Então, quando eu conecto a estratégia do meu negócio com trazer pessoas boas e me ajudar a crescer com isso, as coisas funcionam. Vou dar exemplo nosso aqui. O Bruno, que é o CEO do Yampa, ele começou com a gente lá atrás, acho que há 8 anos já.
E foi a nossa primeira pessoa que a gente contratou que não era o perfil estagiário, né? A gente já tinha contratado estagiário, foi o primeiro funcionário, perfil funcionário mesmo. E a gente falava assim, Brunão, Kaminski Cavalca, que na época era Kaminski Cavalca, é só nós 3, cara. Mas a gente vai crescer. E quem tá com a gente agora vai crescer com a gente. Hoje ele é sócio e é o CEO de um outro negócio que tá ali com a gente. Isso era invisível lá atrás. Nem a gente enxergava, nem a gente sabia que um dia ele seria CEO de uma outra empresa, porque a gente nem tinha ideia de uma segunda empresa. Mas quando a gente tem a clareza de que a gente vai crescer pra caramba, igual a gente estava falando aqui, que a gente tem uma oportunidade de crescer 10 vezes nos próximos anos, isso faz com que as pessoas se engajem com a causa, que vai crescer, e sabe que se a gente crescer 10 vezes, vai surgir oportunidades das pessoas crescerem também. E a gente traz isso para o empresário bem claramente. E acho que o que é legal, assim, que é a conexão do propósito com o propósito pessoal da pessoa, né? Então, assim, todo mundo quer crescer, né? Todo mundo que... parte-se de um princípio, todo mundo quer crescer, né? Talvez tenha alguém que não queira, mas... Alguns querem sem fazer nada. Mas a maioria quer sabendo que precisa fazer a parte deles. Isso, né? Então, quando você consegue juntar esses dois, acho que é muito legal, né? Então, esse exemplo do Brunão, acho que ele é muito rico, né? Pô, começa lá 8 anos atrás, cara... Vem com a gente que você passa de ano, né? Basicamente isso. Vamos construir junto e hoje o Brunão tá, né? Então, com a cadeira de CEO, é sócio do grupo. E isso norteou, né? Então, muito dessa trajetória, né? E é um pouco do invisível. Então, acho que conseguir casar os dois, né? É o mais rico, né? Comentei rapidamente ali daquele meu hiato que eu saí do grupo, né? Que eu fui trabalhar numa outra empresa. Mas, cara, foi um... Judas. Que eu fui meio Judas, né? Mas qual que é o rolê, assim, cara, que me deu o clique, que é muito legal, eu gosto muito de reforçar sempre que eu posso, que é a questão do propósito, do porquê a gente faz o que faz, né? Então, eu trabalhei aqui, saí, fui trabalhar numa outra empresa e eu senti falta de propósito no que eu fazia na outra empresa. Vamos por partes, Vamos, né, já que estamos à frente do Judas. Vamos lá. Você trabalhava no Yampa, na área de CS, na época, né? Qual era o seu cargo? Eu era gerente de CS. Gerente de CS, né? Pouca coisa. Já tinha um salário. E aí veio algum urubu e te fez uma proposta. Qual foi a proposta? Não foi algum urubu, foi urubu antigo, cara. Urubu antigo, A gente foi urubu ex. Primeiro a gente foi urubu. Daí o outro urubu ergueu as asas. Aí veio a ex. Falou assim, ó, tem uma oportunidade pra você aqui. Você vai ganhar em números, acho que era uns 30%, talvez 40%, 35%, porque tinha um variável composto ali que dava uns 30%, 40% a mais para eu voltar, mas para uma cadeira que não era a cadeira que eu tinha tanta experiência, assim, eu nunca fui uma pessoa do comercial, né? Sempre cobri não tem... Faltou lá o gerente comercial, você está com o chapéu do comercial, né? Então você me entende, assim, a gente acaba executando, né? E aí veio essa proposta para eu sair, né? Então naquele momento... Para ser uma espécie de um gerente comercial mesmo. Isso. Para a área de canais e parcerias. Então era uma área comercial. E aí eu olhei só o faz-me rir, né? Falei, pô, o dinheiro tá bom, né? E aí, você chegou lá... Cara, eu acho que tem um fato legal, né? Porque eu comentei, naturalmente conversei com o Alex, né? Naquela época eu respondia direto pro Alex, né? Conversei com a Andressa e vale salientar que a Fórmula cobriu. Isso foi muito legal, né? Só que, cara, eu tinha dado a minha palavra tipo um dia antes. A gente demorou, né? Eu lembro disso. Demorou, a gente conversou. Acho que a gente não chegou a cobrir. Férias. Acho que a gente não chegou a cobrir, porque a gente tinha uma política de não cobrir, né? Uhum. Mas a gente chegou ali próximo, mas ele já tinha dado o ok para outra empresa. Mas foi assim, tipo, acho que você tirou férias, deu um gapzinho ali, falou comigo na sexta, eu na quinta tinha, tipo, beleza, mano. Tipo, não fechou o time. Quando o Alex falou, eu falei, mano, agora eu já dei minha palavra lá, eu voltar atrás lá, não vai fechar a conta aqui comigo. E, cara, eu fui, né? E aí eu volto pra lá. Cara, questão de um mês, talvez, assim, eu já tinha sentido falta de alguma coisa que eu tinha encontrado no propósito da ForBlue, que de fato era mudar a vida de alguém, mudar a vida de um empresário, mudar a vida dessas pessoas, porque vem com uma dor muito grave, assim, né? Na minha família, já tem quantos casos, né? A minhoca do capiroto da casa, assim, que empreender não vale a pena, né? Meus pais são concursados hoje, né? Então eu saio da faculdade com o mantra de vai fazer um concurso público. Sim. Uhum. E eu cresço com isso, né? E a minha mãe sempre falando assim, teu pai aí toda vez que empreendeu faliu, né? Tua irmã quebrou quantas vezes? Cara, essa era a mentalidade da casa, né? E quando eu venho pra ForBlue, eu sou chocado com isso, né? Eu não conhecia a ForBlue, né? Quando eu comecei a trabalhar na ForBlue em 2021. E, cara, eu começo a ver uma realidade que não, mano, que dá pra salvar o empresário, que dá pra dar certo empreender. Eu falei, pô, mano, é legal isso aqui. Só que em algum momento eu olhei só o dinheiro, eu saio, e quando eu vou pra lá, é uma empresa muito justa, né? Não fazia nada de errado.
mas não tinha um propósito. Era uma empresa que fazia seu serviço muito bem feito. Mas eu senti falta disso. Falei, cara, mas no fim do dia é só pra isso? Assim, tipo, entrar só pra pagar meu boleto lá? Ficou meio assim, né? E aí o Brunão, em dezembro, lá no final do ano, lá, ele me manda um áudio, e coincidência ou não, né? Era um dia que eu tava bem pistola, tava puto lá, tava por aqui. Falei, cara, acho que eu vou pro LinkedIn, mano. E já tava aquecendo meu LinkedIn mesmo, assim, cara. Aí o Brunão mandou uma mensagem, ei, sumido. Eu falei, cara, você mesmo e tal. E a gente se reencontra, e o Brunão me cozinhou uns 3 meses, vale salientar aí, Brunão. Você me deixou, era dezembro, eu voltei em março, né? Então foram 3 meses longos, né, de angústia. Pra sofrer mesmo. Pra sofrer, queimar no fundo do inferno. Pagar teus pecados, Judas, né? Mas por que disso, né, cara? Pô, eu consegui conectar propósito com remuneração. E acho que isso é um valor, assim... E, cara, eu não sou da geração que tem muito isso com a causa, né? Eu sou uma geração antes aí, né? Na nossa geração, assim, não tinha tantos valores, vamos chamar assim, né? A gente tem valores, mas não era o forte, assim. Mas, cara, isso conecta, né? Isso, pô, faz sentido, né? Por que eu acordo todo dia, 7 horas da manhã... Vou pra academia, depois 8 horas começo no Yampa, e quando a gente olha um depoimento, pô, mano, aí você bate um depoimento. Teve um dos workshops que a gente fez recentemente com vocês, que eu não vou lembrar quem era, mas a pessoa, tipo, tava dando depoimento rasgado no chat, assim, de vocês mudaram a minha vida, mano. Aí eu tirei o print, mandei pra empresa inteira, falei, cara, ó, isso aqui é o que faz valer a pena no fim do dia, né? Lógico, né? Dinheiro, faturamento, mas, cara, isso aqui é muito rico. Então, essa conexão, né, que ajuda a gente a trazer esse invisível para a mesa, né? E... É isso. É que são coisas universais, né? Você falou, pô, não sou dessa geração atual, que é uma geração mais do propósito, etc. Mas, cara, você pegar lá o baby boomer, né? A pessoa com seus 60 anos, e talvez não seja o que ela mais valorize, mas se ela tiver uma empresa que tem um propósito, que ela enxerga o propósito, que ela enxerga que ela tá fazendo bem para alguém, que tem uma visão de futuro, que tem uma visão de crescimento, que mostra que a gente tá evoluindo, cara, é universal, vai servir para todo mundo. Talvez a nova geração atual queira mais disso, né? Mas mesmo nas gerações passadas, pessoas mais antigas, digamos assim, isso vai funcionar do mesmo jeito. É universal, né? É intrínseco do ser humano, e ainda tem empresário que está fazendo a gestão de 1970, Sim. querendo lidar com as pessoas que nasceram em 1990. Não vai fechar. E dentro disso, assim, eu queria trazer agora para um tema mais da gestão financeira, que é o nosso core aqui de holding empresas. A gente falou desse invisível das empresas, então como a gente ajuda com um propósito, como que a gente ajuda com um porquê forte. E para esse empresário, né, que ele está lá também, às vezes ele não está pensando ainda nisso, ele está tentando resolver a conta, né? Precisa bater pelo menos o ponto de equilíbrio, ficar no 0 a 0, e ele tem medo de errar, né? Então o medo de errar às vezes inibe muitas pessoas de empreender, o medo de errar inibe as pessoas de tentar. E qual que é a dica que vocês dariam para esse empresário que quer tentar? A gente falou de startup já, a gente falou de ideias, a gente falou de propósito, mas às vezes o medo está travando a ideia, o propósito, e eu estou tentando só pagar boleto, né? Então, como vencer esse medo de, cara, às vezes vai errar, mas como que eu venço isso? Posso desvirtuar sua pergunta? O Alex responde sua pergunta. Tá bom. Mas você falou da parte de finanças, né? Você tinha falado da missão do Yampa, que é empresas fortes, finanças fortes, né? Aí você falou isso, me lembrou esses dias o Alex... O Alex já leu mais, viu, Alex? Na verdade, ele já leu menos, já leu não, né? Já leu 0. Aí ele mandou esses dias um trecho aqui de um livro que não sei como é que fala o nome do camarada, o Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, declarou: aprendi que parte importante da estratégia de negócios, asterisco, né? LinkedIn é uma rede social, porra, que tá muito perene, né? Sim. Tipo, dentro da não perenidade das redes sociais, é uma rede social que, pô, achou um nicho ali, tá há muitos anos, é incrível isso. Se fala pouco deles, né, mas são muito grandes. Declarou: aprendi que parte importante da estratégia de negócios é resolver o problema mais simples, mais fácil e mais valioso para o cliente. Mais simples, mais fácil e mais valioso. O Alex mandou lá no grupo da diretoria e perguntou: pô, qual seria o da ForBlue? O problema mais simples, mais fácil e mais valioso que precisamos resolver. E aí as meninas falaram algumas coisas ali e eu fiquei pensando, porra, é uma pergunta tão simples, mas tão difícil, né? Uhum. Aí eu fui consultar meus assistentes pessoais, né? Tenho alguns assistentes. Aí fui lá no ChatGPT, que é treinado pela gente, no ChatGPT aberto, aí fui no Gemini. E, cara, dei o mesmo contexto para todas. Sabe qual foi a resposta de cada uma delas, cara?
Que o problema mais simples, mais fácil, mais valioso do empresário é a gestão financeira. Olha que doideira. Massa, Incrível. Com inteligência artificial diferente, sem prompt específico, sem enviesar, só o básico ali. E de fato né? Porque se você não tem gestão financeira, cara, todo o resto bem feito vai desmoronar, mais cedo ou mais tarde. E é simples de resolver, principalmente se você usar o Yampa, diga-se de passagem, né? Ter a clareza, separar as finanças, fluxo de caixa. E então, ele é simples. E eu sei que para quem está ouvindo parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas quando você usa o Yampa, quando você usa as nossas metodologias aqui na ForBlue, se torna simples. E é extremamente valioso. Eu falei, porra. E ela é comum, né? Você não tem escape. Total. Não tem escape. Todos os empresários precisam lidar com isso, né? E a maioria não sabe lidar. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu ia responder justamente falar para usar o Yampa. Porque acho que para mim, onde os... E aí, lembrando que a gente tem quase 16 anos já de experiência com o nosso negócio, sem contar outras experiências fora da ForBlue, e mais de 55 mil clientes já fizeram parte da ForBlue, cara, eu posso afirmar que eles têm muito medo do financeiro. E quando eles implementam o financeiro, traz uma clareza assim, uau. E aí eu vou fazer a analogia com o que a gente estava falando aqui sobre alimentação um pouco antes de iniciar o podcast. Eu já passando por um bom tempo de melhoria na minha alimentação, de emagrecer e tal, e eu uso um contador ali, né, de calorias que tudo que eu como, eu coloco lá para saber o quanto Exato, então. Só que daí, há umas 3 semanas atrás, eu fui no nutricionista, fiz lá a medição e falei assim, cara, vou passar um tempo sem mensurar para ver se eu tô absorvido na minha alimentação e eu consigo controlar. E, cara, não durou uma semana, velho. Durou uma semana, porque eu ficava perdido. Pô, quanto que é isso? Será que eu posso comer isso? Será que eu não posso? Eu ficava perdido. Isso que eu tô falando de alimentação no dia a dia. Imagina uma empresa gerir um negócio que é complexo pra caramba. Sim. Tem fornecedor para pagar, tem imposto, tem tributo, tem contador, tem funcionário, tem o seu prolabore, tem tudo isso. No escuro, cara, não existe estratégia que vai resolver, não existe marketing que vai resolver, não existe venda. Eu sei que tem muita gente na internet, que inclusive que eu sigo, que fala que não existe empresa sem venda, e é verdade, mas não existe empresa sem financeiro também. Sim. Não adianta vender pra caramba, e a gente conhece muita empresa que vende pra caramba, mas tá devendo um monte. Tá devendo muito mais. Então, cara, comece com o financeiro, coloque o financeiro em ordem. Muita gente tem medo de ver os números, mas vai dar clareza de ações do que precisa fazer. E de verdade, não é um pitch de vendas aqui, mas o Yampa, além de fazer essa facilidade para você, ele vai ser a sua inteligência por trás. Porque imagina que você tem lá um pet shop, né? Aí você coloca lá toda a informação no Yampa. Aí vai dar um resultado, né? Aí, será que esse resultado é bom ou será que não é? O Yampa vai falar para você, baseado em pet shops, do seu tamanho, do seu tipo de negócio e assim por diante, a sua lucratividade está muito boa, parabéns. Ou não, a sua lucratividade é uma porcaria. Estou vendo aqui que você está gastando muito, por exemplo, com despesas fixas. Normalmente é tantos por cento e você está gastando tanto. Cara, ter isso no seu dia a dia é fundamental para tomar de decisão. Independente se é startup, se é empresa, se é uma empresa secundária dentro da outra empresa, cara, tem que ter. Muito bom, né? E o Yampa ele faz exatamente isso por ramo. Né? Por ramo. Então ele é transparente para todo mundo. E pegando a analogia que você fez da dieta, né? Então é aquela máxima, né? O que eu não meço, eu não controlo, né? Então se eu não estou medindo, não estou controlando, e aí virou um descontrole. Mas a criação desse hábito, né? Então você criou um hábito de controlar e isso facilitou a tua gestão, no caso aí da dieta, né? E para a gestão financeira, ela é tão importante quanto isso, né? Então, se eu criei essa rotina, eu criei esse hábito e enfrentar, né? Eu conversei recentemente com um amigo meu que ele tem empresa, né? E eu perguntei sobre finanças pessoais, não foi nem da finança da empresa. A gente entrou sobre finanças pessoais, eu falei, cara, e aí, como que você controla a grana que entra pra você, não é nem da empresa? Ah, eu não controlo, mano. Não, porque eu olho, a conta não fecha e aí me dá um desespero. Então eu vivo. Melhor fechar o olho. Vive desesperado. E aí para a empresa também. Sim. Então tem um choque às vezes de realidade, né? Dá um desespero, mas eu acho que o diferencial do Yampa aqui, também reforçando, não é o pitch, mas é porque de fato a gente vê a realidade, né? A clareza que traz porque dá segurança. A gente estava conversando também esses dias numa reunião interna assim, do Yampa. E eu perguntei qual que era a palavra que resumiria assim, o Yampa, assim, né? Então, clareza, tal. Eu falei, cara, eu acho que ele vai bater na segurança.
porque naturalmente vai dar clareza, mas qual que é a dor que eu estou resolvendo? É segurança. O cara tem uma insegurança, ele vai ter caixa para pagar o salário do funcionário do mês seguinte, daqui 3 meses como que vai estar o resultado para saber se ele pode ampliar o negócio ou não, qual que é o indicador que está fora, né? Então é essa clareza, essa segurança que traz, que é muito bom para a gente poder falar um pouquinho disso, de como que eu posso dar o próximo passo, né? Mas a gente bateu num ponto que é bem essencial, né? Então, às vezes tem gestor que não sabe, tem medo, e eu queria que vocês dessem uma dica, assim, que fosse para uma métrica. Que métrica seria essa para ele começar? Né? Tem alguém que está assistindo a gente aqui que ou faz esse método, né, toque me voe aqui, não vejo e vou pela alegria se sobrar dinheiro. E tem gente que às vezes vê e está com medo. Qual que seria essa métrica? Olha que interessante. Porque tem a galera que não olha o financeiro, né? Não vou mexer nesse negócio, me dá gastrite quando eu começo a controlar, e olha o saldo, ela finge que não existe e vive lá a vida louca. Mas existe a galera, e isso que me deixa mais puto, que faz todo o controle financeiro, quase que todo dia, certinho, vai lá, e aí ele tem um relatório da porcaria do sistema dele, da merda da planilha, e essa porra não bate nada com nada. Hoje ele não entende. Hoje eu tava em reunião com o Edmar. Aí o Edmar fala, pô, eu faço controle, tenho frente de caixa aqui, o sistema. E, cara, ele tá me dizendo que eu tenho 32% de lucro. Mas não tem dinheiro na conta. Cadê o 32%? Ou seja, ele tem todo o trabalho para continuar no escuro. E o problema é que pode ser um problema da forma do que ele tá alimentando, mas muito mais provável é a forma da lógica que está inserido o sistema. O sistema, ele está num princípio de competência, possivelmente, não num princípio de caixa, que no final das contas o sujeito faz todo o controle e continua no escuro. Ele não sabe por que não tem dinheiro. Ele não sabe para onde está indo o dinheiro. Ele não sabe cadê o lucro, porque minha conta está zerada, sendo que aqui está dizendo que eu tinha que ter 30 mil. Pô, ele fatura 90 mil por mês, esse camarada que eu conversei. Ou seja, segundo o sistema dele, era para estar sobrando 27 mil reais. Aí na conta tem 3 conto. Como isso? Como isso, né? Cadê o dinheiro que tava aqui? Cadê o dinheiro que tava aqui? Pô, eu fico puto isso. E quando você olha ainda muitos players de mercado, ele vai lá pregar por essa forma financeira de fazer o financeiro, que vem da contabilidade, que vem da administração das grandes empresas. E tecnicamente tá certo. Lá na prova o sujeito vai tirar 10, no MBA ele vai se formar com glórias. Mas na vida real não funciona. Então, a métrica, primeiro, acho que mais do que a métrica braço direito é o relatório de fluxo de caixa. Entrada e saída de dinheiro. Não é a venda, não é a competência, não é a depreciação, não sei o que lá. Cara, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Contas a receber, contas a pagar, contas que foram recebidas, contas que foram pagas, mas não desse jeito tão simples, né? Dentro do IAMPA, dentro da nossa metodologia, tem toda uma quebra de números ali que o sujeito precisa enxergar e que hoje, quando eu falo assim, parece que é grego, né? Eu vou falar grego com alguns de vocês aqui, ó. Receita menos custo variável igual a margem de contribuição. Menos despesa fixa igual ao LOI, lucro operacional antes do investimento. Aí eu tiro o investimento e sobra o lucro operacional. Aí eu posso colocar entrada não operacional, saída não operacional e sobra o resultado líquido. Para algumas pessoas, eu acabei de falar grego para os clientes do IAMPA, falei uma linguagem normal. Só que esse grego, que é a língua dos números, é a língua que o empresário ele precisa dominar, né? E aí, dentro deste relatório financeiro de fluxo de caixa, na metodologia correta, o primeiro número, um dos mais importantes e que pouca gente acompanha, pouca gente nem sabe que existe, é a tal da margem de contribuição. Então, ela vai indicar a qualidade da venda, ela vai indicar talvez um excesso de estoque, um descasamento de receita, de custo com o fornecedor, margem de contribuição e, claro, o lucro operacional, quanto que a operação está gerando de resultado. Então, qual é o problema? Parte da galera não quer olhar para isso, parte da galera que olha no método errado e continua no escuro. Ou seja, os dois estão no mesmo barco, né? E uma pequena parte que segue a gente, faz pelo método correto e enxerga e aumenta o lucro, comprovadamente. E aí, só para complementar, porque para mim, quando você não tem essa clareza do financeiro, a gente brinca que você é um empresário Rambo, né? Você tá tirando para tudo quanto é lado. Você não tá vendo lucro, você não tá conseguindo pagar suas contas, você acha que tem 30 mil, mas só tem 3, você não entende por quê, e você tá tirando para tudo quanto é lado. Quando você tem um relatório de fluxo de caixa no formato como é o nosso, eu vou colocar mais um indicador para dar o exemplo.
Se eu tô com um problema na minha margem de contribuição, que é o primeiro indicador, eu sei que eu tenho que atacar fornecedor ou preço ou ver alguma tributação que eu tô pagando a mais para tentar cortar. Eu sei que o problema tá ali. Eu não vou atirar para tudo quanto é lado, o problema tá ali. Se eu vejo que a minha margem de contribuição não é o problema, mas meu lucro operacional antes dos investimentos então ou eu tô com um problema de receita mesmo, minha receita está muito baixa, minha margem pode até estar boa, mas minha receita não comporta minha despesa, ou minha despesa que está muito inchada e eu preciso resolver. Percebe que eu vou já filtrando onde que eu preciso atacar? Ou por fim, se eu estou com meu lucro operacional, que é depois dos investimentos já, com problema e não lucro antes dos investimentos, então significa que eu estou investindo demais. Esse investimento vai retornar no futuro ou é um investimento que já deveria estar retornando e não está retornando, eu tenho que resolver isso. Então, e talvez ainda falei muito grego, mas já deu para ver como com esses 3 indicadores onde que eu tenho que atacar. E quando eu não vejo isso, eu estou atacando para tudo quanto é lado. E quando você ataca para tudo quanto é lado, diferente do Rambo no filme, você não ganha a guerra. Você não tem energia suficiente para atacar tudo, você não tem recurso suficiente para atacar tudo. Então, com o Yampa você vira o sniper. Eu tenho uma única mira, pouco recurso, muita estratégia, eu acerto, pronto, resolvido. Acho que esse é o grande lance por trás. E a gente recebe muito, né? A gente ouve muito aquilo do famoso vendo, não vejo a cor do dinheiro, né? Que passa muito por isso. Passa um pouco desse caso que você trouxe aqui do teu colega ali, que 32 mesmo, mas estava zerado na conta, né? E dentro da jornada que você já tem aí ao longo do tempo, assim, qual que foi o erro financeiro que algum cliente apresentou assim, para vocês que foi mais absurdo? Assim, tipo, tem um erro interno. Interno? Interno. Melhor ainda. Né, CEO? Eu, CEO? Né, Yampa? Você tava lá, tava... 2 cornos aqui na minha frente. Esse tava esperando esse momento. É mesmo? Conte-nos. Fatídico 2021, né? Onde a gente saiu, então, 2020, ano da pandemia, o negócio já era online, a gente cresceu pra caramba, triplicou, glórias e alegrias. Aí foi pra 2021, achando que tudo ia continuar lindo. Só que 2021 tinha muito mais concorrência, custo de anúncio aumentou, tudo ficou mais difícil, mais complexo, o mundo voltando ao normal, aos poucos, aquela coisa toda. E aí, de um lado, na ForBlue, a gente começou a inventar coisa, tipo, fazer teste de campanha diferente, literalmente parou de fazer o que funcionava de um lado. A gente começou a assumir uma postura de uma empresa maior do que a gente era de fato. Então, essa aqui eu posso dizer com glórias, tá? Que não é culpa minha, porque todo mês eu xingava essa porra. A gente usava o Asana. O Asana é software de gestão de projetos. Cara, chegou um momento que a gente tava pagando R$5.000 por mês pra essa bagaça. 60 mil, nada contra o Asana, mas, cara, não fazia sentido. Não fazia sentido. Metade das pessoas nem acessavam a porra do Asana. Aí, de repente, tinha 4 pessoas no RH, tava se formando, tava parecendo... Inchando o negócio, né? Chegou um momento que, entre as duas empresas, a gente tava com quase 100 pessoas. Né? Hoje, anos depois, tem pouco mais de 80. Então, tava inchando demais as despesas. Resumo da história. Na ForBlue, foi um ano que a gente teve 5% de lucro. Não lembro se foi no ano, acho que foi no segundo semestre, sei lá. O lucro foi muito baixo. No ano, 5%, o segundo semestre foi negativo, o primeiro semestre foi positivo. Então, por pouco que não zerou. Mas daí tem a empresa irmã, né, a startup. E aí, nessa vibe e aí eu falo, qual o livro que você não deve ler? É justamente o Blitzscaling, porque ele bota uma visão de crescimento, de dominação de mercado e de aceleração e etc. E a gente meio que tava nessa vibe nas duas empresas, na verdade. E aí no Yampa chegou um momento, no segundo semestre de 2021, que a gente falou, vamos escalar. Aí trouxe lá o menino do marketing, o Vini. E, cara, eu não sei o que aconteceu. Não sei. Acho que foi uma pane geral, um bug geral nas pessoas, que a gente começou a colocar mais dinheiro em tráfego, coisa que a gente dominava na ForBlue. Na ForBlue a gente botava 300, 400, 500 mil reais por mês em tráfego, né? Bem mais do que a gente coloca hoje, inclusive. E aí a gente começou a escalar o tráfego no Yampa, colocando lá um budget de 50, 60, 100 mil reais. Não me engano, 100 mil reais no mês de budget no Yampa. Só que sim, metodologias diferentes, pegadas diferentes, produtos diferentes, preços diferentes, tudo diferente. A gente quis colocar o combustível que funcionava aqui num negócio que não tinha nada com nada. Então, quando você olha o gráfico de
de lucro do Yampa, ele sempre assim, meio abaixo do zero, né? Era ok. Aí teve um corte ali que a gente começou a investir mais em marketing. Aí, cara, o lucro assim foi tipo, bizarramente, né? Então aquele foi um ano que a gente teve de prejuízo no Yampa mais de 800 mil reais. O senhor não sabe disso, né, seu corno? É seu filho da puta. Mais de 800 mil reais. Quando eu voltei, não me contaram. De prejuízo no Yampa. Não ia voltar. Sendo que a maior parte disso foi no segundo semestre e a maior parte disso foi porque o marketing, assim, tava espirocou. Queimando dinheiro no marketing sem retorno nenhum, com custo de free trial. Cara, eu não sei o que aconteceu. Foi um bug geral. A gente demorou 6 meses pra olhar isso. Aí no fatídico planejamento estratégico do final do ano, quando a gente foi olhar, mano, essa merda vai quebrar. Tipo, chegou no nível, caramba, vai quebrar as duas empresas. O que aconteceu? A gente dormiu, acordou e tá quebrando. Então é muito doido, porque o financeiro, ele... Cara, não olha que nós somos uma empresa do financeiro. E temos o controle. E então, mesmo assim passamos por isso. Foi 6 meses ali que você passou a olhar pro lado errado, de repente... E 6 meses. Tipo, a gente não tá falando de uma semana, né? Não, é 6 meses. E aí, qual que é o ponto por trás, né? E explicando por que isso aconteceu na explicação do contexto, né? Novo CEO que assumiu. Como a gente é crescido bastante em 2020, a gente foi com a expectativa de crescer bastante em 2021. E aí a gente começou a inchar a equipe mesmo. Eu lembro que a gente contratou de uma vez 12 consultores financeiros, alguma coisa assim. Uhum. Não precisava, mas pelo crescimento que estava planejado, a gente precisava. Só que daí não aconteceu. Né? As coisas simplesmente não acontecem como a gente prevê. E aí a gente não cresceu o que a gente esperava, só que já tinha inchado, e sempre na esperança de o próximo mês vai melhorar, e passaram 6 meses, cara. E foram 6 meses onde literalmente a gente torrou mais de R$1 milhão ali, se eu não me engano, juntando Yampa com a ForBlue, deve ter dado 1,2 milhões de reais só no segundo semestre. Uhum. Só que agora vem outro ponto da importância de ter todo o cuidado da gestão financeira. Sim, que era isso que eu ia Isso a gente não quebrou. Porque a gente já tinha dinheiro, já tinha saldo, já tinha reserva. A gente literalmente consumiu nossa reserva. Mas não precisamos pegar dinheiro emprestado nem nada do tipo. Só que daí o que a gente fez? Aí a água bateu na bunda, aí a partir daí 2022 a gente voltou a fazer o que a gente sabia. E aí começou a recuperar o caixa de novo. E aí foi quando a gente separou mais verdadeiramente Yampa e ForBlue e as duas empresas voltaram a crescer. Mas de novo, cara, a gente passou por isso sendo uma empresa que olha número todo santo dia. Sim. Imagina não olhar, cara. É uma coisa de desespero. Surreal, cara. Né? É surreal. Nunca vou esquecer a cara do Pira. Pira. Beijo. Era o coordenador de branding na época da ForBlue, né? Aí esse planejamento estratégico fatídico, né? Segundo semestre terrível, Yampa queimou caixa, ForBlue queimou caixa. Cara, se não mudar urgentemente, fudeu. Né? E o doido é que, cara, foi quase que uma surpresa, né? A gente chegou no planejamento estratégico, quando foi olhar os números, tava sangrando e, cara, a gente tava olhando pro lado errado, sabe? Tipo, a gente tava olhando a venda, tava olhando, sei lá, tava viajando a maionese. Aí imagina, aí você entra nessa reunião, clima de morte no planejamento estratégico. Aí como é que tá o coordenador de branding, né? Que, tipo, a primeira coisa que se corta custa é o quê? É o branding, né? Aí, nossa senhora, coitado, tava pura derrota. E no final ainda perguntei, né? A gente saiu da sala assim da reunião. E aí, vamos tomar uma cerveja ali? Aí tava ele, tava mais duas pessoas. Tava mais duas... Não, acho que eu vou... Não, vou pro quarto, vou pro hotel. Foi pro hotel e não foi mais. E o pior, né? O pior é o Serpa também, Serpa abração. Mas o Serpa aguentou firme, porque o Serpa tinha acabado de entrar na empresa. Acabado de entrar. Saiu de outra empresa. E ele saiu de uma outra empresa que ele tava anos e anos e anos. Tipo, sei lá, 10 anos, 12 anos. E a gente trouxe ele pra casa e de repente o primeiro contato dele vamos quebrar. Tanto que lá no planejamento, que a gente usa o software lá, tem qual é a solução, a gente até zoou. Serpa. Serpa que vai resolver tudo. Pula que a água tá quente, a água tava menos 2. Mas ele aguentou a bronca, ficou com a gente um bom tempo, só saiu por uma nova oportunidade que ele teve ali, muito boa também. Muito bom, muito bom. Cara, a gente tá chegando no final aqui de mais um episódio, a gente falou de ideias, a gente falou de startups, falamos de dores, alegrias, finanças, né? Eu queria trazer aqui agora uns recados finais aqui que a gente sempre traz aqui no nosso desfecho dos episódios.
Então, qual que é o recado final aí que você traria, seu Renan Kaminski, para a nossa audiência, desse tema que permeamos aqui desde booms, startup e AI? A gente navegou em alguns temas sem pé nem mares, cabeça. Cara, acho que, em resumo, para mim, foco, né? Então, pô, será que é o momento de abrir um outro negócio? No podcast. Também, exatamente. Assim que não é. Diferentes podcasts. Ter foco, então, vai abrir outro negócio? Será que faz sentido? Será que não faz? Será que dá conta? Será que não dá? Quem que vai assumir? Quem que vai ser o parceiro? Quem que vai ser o sócio? A gente teve um cliente esses dias, pô, uma baita oportunidade de abrir uma segunda unidade. Tá bom, mas e a primeira? Como é que tá? Você vai conseguir olhar para as duas? Vai ter um gerente? Enfim, né? Tomar cuidado de não dar um passo maior do que a perna, de um lado. E, cara, gestão financeira forte não dá para descuidar. Não dá 6 meses ali olhando pro lado errado, o dinheiro derreteu. Vai embora, derrete. Quando você olha, chegou a estar acabando a reserva, mas sim, ficou num nível que a gente nunca teve em anos, né? Proporcionalmente à despesa fixa que tinha. Então, cara, gestão financeira é o pilar base de qualquer negócio. Massa demais. Cara, eu falaria pra galera ter um foco de testar rápido, né? Com novas ideias. Testar rápido, aprender rápido e decidir rápido se vai ou se não vai. Porque muita gente fica apaixonado por uma ideia e acaba que fica preso nela e não resolve a vida. E às vezes é uma ideia horrível e a pessoa não desvincula disso. E eu acho que reforçar o financeiro, porque sem dúvida nenhuma que todo o crescimento que a gente teve, todas as decisões que a gente teve, obviamente o empreendedor ele tem muito feeling, ele tem muitas ideias que ele acaba tirando nada, mas é o financeiro que vai dar base para as ideias. Então, cara, uso financeiro não tem como fugir dele, não. Massa demais. Onde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, nosso Instagram, onde que eles se encontram? @forblueoficial, nosso canal oficial de Instagram, no YouTube também, enfim, podcast. @renan.kaminski é o meu canal. Todo dia tem conteúdo, tanto no @renan, @forblue e no @alexander.avalca, todo dia lá conteúdo muito bom, siga a gente lá. Muito bom, encontra a gente também, encontra o Yampa nas redes sociais, @YampaOficial, se quiser me seguir lá também. Com Y. Com Y, né? Com Y vai estar passando aqui. Faltou, hein? E por que do nome Yampa? Faltou. Por que do Falei nome que a gente ia esquecer. A gente quase... No próximo episódio Só agora. pros fortes. Só pros fortes. Posso falar? Vai. Por favor, porque inclusive eu estou curioso, né? Porque eu quero saber por quê. Quer saber a verdade? A verdade. Métodos avançados de naming. Então, antes do Yampa ser o Yampa, um outro projeto com outro sócio, nosso primeiro cliente, o Lúcio César, um abraço para ele. A gente estava desenvolvendo um projeto de fidelidade para café, restaurante, coisa do tipo, uma startup. Era o momento, né? O boom das startups. Você falava sobre startup. E aí a gente precisava de um nome para esse negócio. E, pô, pensa num, pensa no outro, não vai, não fica bom, já tem empresa, etc. E na época eu estava lendo um livro chamado Startup, que conta a história da Adobe, né? E aí eles falam que quando eles tinham, não sei se foi exatamente o da Adobe ou do que foi, quando eles tinham algum projeto que eles tinham que dar um nome, eles tinham lá um mapa mundi que eles jogavam um dardo, onde caísse era o nome do projeto. E eu não lembro se exatamente Adobe foi, tipo, se foi um rio, uma montanha, não sei o que lá. Aí eu trouxe, vamos pesquisar, né? Aí começou, montanha, não sei o que lá, rio, não sei o que lá, aí rio dos Estados Unidos, Yampa. Sonoro, sim, pra cima, né? Não tem fácil, não tem nada. Procuramos, não tinha nenhum registro de nada. E aí era um rio, não sei se tem uma cidade. Tem uma É cidade do Mississippi. Uma coisa assim. Hoje ele está. Por isso que eu falei, deixa eu ver a origem, porque a gente maquiou essa história um pouquinho mais bonito pra dentro, ó, revelando. Qual é a história bonita agora? A gente maquiou que a gente conta, né? Faz parte do processo de onboarding, né? Hoje dos nossos colaboradores, que a gente fala assim, não com tanta riqueza de detalhes, né? Mas antes de contar essa história, a gente fala assim que o rio ele é tortuoso, né? Então ele tem as nuances da vida, assim como empreender tem as nuances da vida. E o rio Yampa ele fica no Mississippi, ele é um rio muito tortuoso e por causa disso... mas essa parte é verdade. E por causa desse brand, né, que ele traz, ele carrega isso da vida dos empresários, a gente deu esse nome pro Yampa. Como o rio, a água procura os caminhos mais rápidos. Aí no próximo slide a gente fala aqui, ó,
grande Mabalela, né? Que não tem nada a ver, que não é daí. Essa é a história bonita. Essa é pra ir pro PPT, coisa... mas na real, mas agora você contou com mais detalhes, que a gente conta um pouquinho mais. Não, mas é que aí o projeto não foi pra frente, lembra que isso não era do Yampa, né? Daí não foi pra frente, enfim. Aí depois de um tempo, toda aquela história, o Hugo trouxe, tá, qual vai ser o nome, pensa no nome, não vai no nome, pensa no nome. A gente tem o Yampa aqui, com aquele outro sócio. Aí manda um e-mail pra ele, conversa com ele, pô, podemos usar esse nome aqui, podemos usar esse registro? Fica à vontade. E assim, surgiu o Yampa como Yampa. E aqui é pra você, colaborador, que me pergunta agora a real oficial aqui, ó, revelado, né? Muito bom, então segue a gente, @Yampa com Y, @Yampa oficial. Quiser me seguir também, @RafaSens com PH. E aqui a gente chega ao final de mais um episódio. Agradecer você que acompanhou até aqui. Agradecer Renan, Alex, por mais um episódio que a gente teve aqui no nosso podcast Eu Gosto de Dinheiro, porra. E fica aí o ar. Será que teremos mais episódios? Será? Fica aí. Escreve aí se precisa ter mais ou não, ou você já tá... E se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like. Faz tudo que todo mundo fala que você tem que fazer na vida. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Exatamente. Faz tudo aí. Valeu. Valeu, galera. Beijo.